Olá, paz do Senhor Jesus e uma ótima noite para você que nos acompanha. Que alegria estarmos juntos em mais uma lição de vida. E hoje nós teremos o privilégio de conhecer o testemunho e a trajetória de fé da irmã Eneida Josélia do Nascimento. Uma história que desde o ventre foi marcada por milagres, cuidado e propósitos divinos. No Salmo 139, o verso 14, está escrito: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então prepare o seu coração, está começando Lição de Vida, onde cada história e cada testemunho são provas vivas do amor e o cuidado de Deus por nós. Eneida Josélia do Nascimento cresceu em um lar onde a fé foi a base para vencer desafios que pareciam insuperáveis. Desde cedo, sua vida foi marcada por livramentos, promessas e um grande chamado divino. Criada sob uma educação cristã firme, sua caminhada foi repleta de experiências profundas, dependência de Deus e redirecionamento de sonhos. Um testemunho de provisão divina, renúncia e propósito que tocará corações. Os detalhes desta trajetória impactante você confere agora no Lição de Vida. Que bênção! A irmã Eneida já está aqui conosco para contar um pouquinho do seu testemunho. Seja muito bem-vinda, querida paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Thalita, é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui. A alegria é toda nossa. Amém. Eu sei que esta noite será uma noite muito especial, pois Deus vai falar aos nossos corações, vamos ser edificados através da sua história, irmã Eneida. A gente queria já conhecer um pouquinho de como foi o seu nascimento, como é que foi crescer num ambiente cristão, né? Sua mãe como um exemplo aí de fé, ele criou nos caminhos do Senhor Jesus. Eu queria que a senhora contasse pra gente. Pois não, Thalita. A minha mãe antes professava outra fé, né? Outra religião. E aí, ao engravidar de mim, ela teve a bênção de se encontrar com o Senhor Jesus. Em um momento que eu costumo dizer, e todas as vezes eu me emociono, porque poderia ser trágico. Um momento muito difícil, onde os sonhos dela, ela viu não serem reais. Que não iriam ser real a convivência dela com o meu pai. E aí, em um momento desse difícil, o céu se apresenta para ela através de uma revelação. Que coisa linda. Ela já me via de uma certa idade e sabia, o Senhor já revelou a ela que seria uma menina, né? Ela mesmo sem conhecer a Cristo, ela já me via de um certo tamanho, aproximadamente de uns 4 anos. E naquele momento ela teve o próprio Deus falando assim, se figurando para ela, né? Falando, mostrando e falando da palavra, porque ela era de outra religião e ela não costumava abrir espaços para evangélicos falarem a palavra para ela. Então, naquela madrugada, o céu se revelou para ela. E aí, quando ela amanheceu, grávida de mim, procurou a igreja mais próxima e fez a sua decisão para Cristo. Então, eu costumo dizer que eu tive o melhor presente, porque eu já pude nascer em um lar cristão. Que coisa linda. Então, os desafios, eles foram muitos, mas a presença do Senhor era constante. Aleluia. Então, assim, tudo era superado. Amém. Porque existia amor, existia paz, existia comunhão com o Senhor. Então, não existia, assim, lacunas. As lacunas que existiam, o Espírito Santo preenchia todas elas. Coisa Porque, e assim, então, eu pude ser feliz, mesmo quando criança. E a sua mãe é o seu grande exemplo, né? Sim. Seu grande referencial de fé, né, irmã Eneida? Com certeza. Eu costumo dizer, Thalita, que o que eu vivo com Cristo, ela foi a grande missionária. Porque desde criança ela não me apresentava Jesus como, olha, você está aqui
você tem que ser crente, não. Ela me apresentava Jesus de uma forma tão natural, porque era a experiência que ela teve com Cristo. Porque quando meu pai, ela grávida de mim, já sabia que não ia me criar junto dele, então assim, nós ficamos sem nada, né? E aí ela vindo do interior sozinha, com família, mas ela não queria depender da família. Então ela começou a ter uma experiência profunda com Cristo. Então ela começou, a partir da área profissional dela, pedir a Deus que direcionasse a vida dela. Então assim, todos os desafios eram desafios superados, porque nós víamos Cristo junto de nós. Era coisa assim, de mesmo de criança, eu ter noção que nós precisávamos trabalhar no dia seguinte para a manutenção do lar. Mas todos os dias Deus provia. Glória a Deus. E era algo assim impactante. Amém. A sua mãe conheceu a Jesus Cristo, como a senhora relatou, né? Através dessa revelação linda, Deus se revelou para ela, não é? Mas logo depois do seu nascimento, a senhora enfrentou algumas complicações, né? Complicações até muito graves. Eu queria que você explicasse para a gente quais foram as complicações e como Deus interviu. Amém. Diante dos desafios, né, da gestação, dos desgostos, né, da desilusão, ela enfrentou e o feto sofre, não é? Com tudo. Isso. E aí, diante dessa gestação assim turbulenta, ela mesmo já nas experiências com o Senhor, já novinha na fé, mas quando eu nasci, o médico compartilhou com ela a necessidade que eu teria que ser acompanhada por um psiquiatra. Um psiquiatra. E eu vim para casa, ela contava que eu vim para casa e as primeiras visitas ao ser da família, ela dizia, a família é muito positiva, e elas diziam, tua filha, a memória dela, ela não tem. Tua filha é louca. E eu chorava dia e noite. Mas ela, mesmo como nova convertida, tinha uma cruzada na Praça de Jardim São Paulo e ela colocou no coração o desejo de ir até aquela cruzada. E naquela noite, glória a Deus, aleluia, o Senhor usou o pregador, o preleitor da noite e falou toda a trajetória dela até o parto e pós o parto, o diagnóstico do médico. E aí ela, impactada, ela me levou, foi à frente e através daquela oração, quando eu cheguei em casa, já não tive mais problema algum. Aleluia, glória a Deus. E ela dizia que eu antes não dormia e após aquela noite, o sono chegou para mim, irritação. Deus mudou todas as coisas, não precisou de nenhum tratamento, tomar remédio controlado, nada. E quando voltou ao médico, o médico disse, realmente, um milagre aconteceu. Glória a Jesus. Como é que isso impactou aí a sua vida e a vida da sua família também, né? As pessoas que lhe acompanhavam, que viam a sua condição, essas pessoas que diziam, olha, a sua filha tem problemas. Depois do milagre, o que é que essas pessoas disseram? Como elas ficaram? Olha, Thalita, a vida de minha mãe e a minha vida foi uma vida que, de certa forma, levou Jesus à família, porque nenhum era cristão. E após ela aceitar a Cristo e vendo os milagres dia a dia, testificavam que Deus é real de fato, não é? Porque uma coisa é você ter uma vida sem experiência com Cristo, outra coisa é você ter uma vida de experiência, que até mesmo você calada, você testifica Jesus para outras pessoas. Então, eram impactados a certo ponto de pessoas que já não estão mais aqui, já estão com o Senhor, já partiram, todas elas da nossa família se encontraram com Cristo antes, através da nossa vida. Isso é gratificante, não é? Deus é maravilhoso, né? E a sua mãe, Mãe Neida, manteve aí firme uma decisão de lhe criar dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro dos princípios cristãos, né? Como é que essa escolha lhe moldou, né? Moldou quem a senhora é hoje? Traga exemplos daquilo que a senhora viu na criação de sua mãe pra gente. Olha, Thalita, eu sempre digo, lidando, né, com jovens, com mães, e eu sempre digo que
eu não sou mãe, mas eu sou filha. E eu tenho a melhor experiência que alguém pode contar. Minha mãe me criou só, fez a opção assim por Cristo mesmo e teve uma vida íntegra, dedicada ao Senhor. Porém, ela não tinha tanto espaço, ela nunca liderou, digo que ela nunca foi nenhuma dirigente de consagração, porque ela trabalhava muito comigo e não tinha espaço para isso, mas fazia parte na comissão, vigílias, culto de oração, culto de doutrina, quando dava, mas não era sempre tão frequente. Porém, eu via dia a dia a escolha por Cristo, a paixão dela por Cristo, o envolvimento dela. Muitas vezes ela não tinha oportunidades de evangelizar os domingos à tarde, sempre. Sim. Porque a nossa vida, a vida dela foi uma vida de trabalho para me criar só, mesmo eu tendo a figura do meu pai, conhecendo ele, mas ele era uma pessoa que vivia em uma opressão espiritual. Ele não usava drogas ilícitas, não bebia, não fumava, mas era aquela pessoa que talvez, não sei se por ser muito apresentável, vivia numa vida de prostituição. Sim. E aí uma vida dessa não traz felicidade. Verdade. E aí eu via totalmente algo diferente. Minha mãe, mesmo comigo a só, lutando por Cristo. E eu sempre lembro que em uma dessas viagens que ela viajava para comprar roupa fora, Fortaleza, Caruaru, Santa Cruz, em uma das viagens o exemplo impacta muito. Mais do que as palavras. Mais do que as palavras. E ela tinha muito cuidadosa. E aí ela, mesmo com as condições financeiras não tão favoráveis, mas ela escolhia os melhores hotéis porque ela me deixava dormindo enquanto ela ia fazer as compras. E aí quando ela voltava para deixar alguma mercadoria, me observava se estava tudo ok. E num desses momentos, ela escutou uma pessoa tocar e cantar com a voz muito suave, embaixo assim do hotel, já próximo à feira. E ela me acordou a outra menina que nos ajudava e disse assim: olha, vamos trabalhar para Jesus. Vamos lá. Tem uma pessoa que está com a voz muito cansada ali. E a gente não sabia. Quando descemos, era uma pessoa já um pouco bêbada, afastado dos caminhos do Senhor, carente de Jesus. E ali ele se encantou, né? Comigo, com mãe, a gente falando de Jesus, ela pregando, falando, ele se converteu. Glória a Deus. Então, eram momentos assim, de presença de Deus. Quando estávamos na congregação, na igreja, trabalhando para Jesus. Se estava em casa, através da palavra, os ensinamentos, e ela como a figura principal, depois de Jesus, eu vendo como se portava, como amava Cristo, como tudo era o Senhor. Então, assim, eu me criei em um ambiente que nada era forçado. Sim. Embora, nos momentos necessários, existiam as correções, né, que toda mãe faz. Mas amar Cristo sempre foi algo, assim, muito especial. Porque eu sempre digo que amar a Cristo é um relacionamento, não é? É um convívio. A gente não só o ama e não sabe o que Ele quer para nós. A partir do momento que a gente se aproxima dele, ele começa a dialogar conosco. E foi assim a minha infância. E ela, desde criança, eu ouvia o Senhor se revelar e dizer e mostrar assim a trajetória que teria na minha vida. Coisas que eu já vivo hoje, Thalita. Sim. E coisas que eu ainda vou viver. Oh, glória a Deus. Mas que eu já sei, porque eu ouvia o Senhor falar. Aleluia. Entendeu? Então, esse momento de infância, esse momento aí da criança, parece que a criança não percebe tudo que está sendo formado, mas percebe. Com certeza. Eu sou uma experiência assim viva dos milagres do Senhor. Amém. Falando em experiência, irmã Eneida, aos 12 anos, a senhora teve uma experiência muito marcante na vida de todo cristão, que é descer as águas batismais, né? O que é que esse momento significou para a sua vida? Recorda bem desse momento? Recordo muito bem. Foi um momento, Thalita, que a gente, criada na igreja, né? E
é a fase que muitos já apontam querer a Cristo ou não querer, não é? Aquela idade, né, que já está indo para a adolescência. E aí eu procurei o saudoso presbítero irmão Pedro, informando o desejo de me batizar, porque eu sempre tive convicção que queria amar a Cristo por toda a vida. Porque é muito bom. É verdade, menina. E como é que foi conciliar os sonhos pessoais, né? Porque a senhora tinha esse desejo de amar a Cristo por toda a vida, de servi-lo com amor, mas também tinha seus sonhos, né? Sim. Como é que foi conciliar esses sonhos pessoais e o chamado que Deus colocou em seu coração? Olha, Thalita, eu sempre digo que foi muito difícil, porque assim, eu sempre ouvi o Senhor falar para mim a minha trajetória. Porém, não é tão fácil a gente se render, porque assim, a gente se anula para viver os sonhos de Deus. Não é os sonhos de Deus porque Deus não sonha, quem sonha somos nós, não é? Mas o projeto de Deus. Sim. Então, todo ser humano, ele constrói seus sonhos. E aí, nessa desejo, eu cheguei e fiz o técnico em contabilidade, mas eu sempre tive desejo de entrar na área da moda. Ser estilista. Ser estilista, e fiz meu curso de estilismo, e ao terminar o curso, conversando com a minha mãe, nós fomos a Santa Catarina, já tínhamos uma amiga como filha para minha mãe, a irmã Ana Silda, já morando em Santa Catarina, e a gente foi analisar para que eu pudesse depois mudar para fazer seguir essa carreira. Porém, eu já fui meio que avisada, porque a gente sabe, não é? Mas a gente tenta negociar alguns momentos, né? E aí a gente fomos, fizemos a viagem. Quando eu cheguei lá, o Senhor foi muito claro. Ele não usou ninguém. Ele falou o meu coração. Sim. Os projetos que queria e se eu iria abrir mão do projeto. E aí, diante disso, eu participei daquela viagem, foi muito bom. Nós voltamos e quando eu voltei, eu já voltei decidida que não queria ir para lá. Porém, ainda com o coração fechado, porque assim, eu sempre fui uma criança na igreja que não dei trabalho, pela misericórdia do Senhor. Sempre trabalhei sem dar trabalho, porém, eu não queria liderança, entendeu? E muito jovem, eu fui convidada para ser secretária da campanha evangelizadora de Jardim de São Paulo. E nós fomos, a irmã Eliane nos convidou e tive experiências com o Senhor, mas eu não queria dar prosseguimento na questão de liderar. Sim. E aí saí, né? Após, fui para uma comissão e quando eu estava na comissão, que surpresa! Fui convidada também, muito jovem, para ser secretária do Círculo de Oração de Jardim de São Paulo. E eu fiquei assim, meu Deus, como isso pode acontecer? Sim. Porque eu meio que fugi de campanha. Sim. E fui para o Círculo de Oração quando chega a irmã Lia, minha primeira dirigente, qual eu aprendi muito com ela. E até hoje temos um contato muito forte. E aí fui convidada e trabalhei para o Senhor por aproximadamente 2 anos e 8 meses nessa faixa, o tempo que a serva do Senhor esteve ali. E aí o Senhor me mostrava que mesmo em círculo de oração, porque geralmente quem está em círculo de oração como secretária, o comum é ir a vice-dirigente, né, ou a dirigente, sim. Não é? Mas o Senhor me mostrava que eu voltaria por campanha evangelizadora. E era uma coisa que eu renunciava muito. Principalmente na congregação que você nasceu e se criou, sim, não é? Mas como é que as pessoas vão aceitar? Como é que vai ser a reação das pessoas? O que é que lhe passou na cabeça quando começou a receber esses primeiros convites para atuar na obra? A senhora abriu mão de um sonho, né, para fazer a vontade de Deus, o sonho profissional, e aí foram chegando os primeiros convites para ser primeiro a secretária. E depois aí ajudando, como é que foi, mãe? E aí foi assim, impactante, não é? Porque na realidade eu já estava tão acostumada a dizer não para liderar que
era automático, Thalita. E aí a irmã Lia já havia saído do círculo de oração, já estava em outra congregação, e eu não estava em nenhuma atividade assim, como secretária ou vice-dirigente, mas sabendo o Senhor apontando campanha evangelizadora. E aí eu digo, Jesus, eu não... E aí eu trabalho, eu tenho o privilégio de trabalhar só com crente em casa. E aí eu trabalhando e recebi uma cliente de Pau Amarelo. A irmã nunca tinha ido lá, tinha ido por indicação. E aí ao término da encomenda dela, quando eu terminei, admirei aquela irmã olhando para mim. Eu digo, meu Deus, e aí continuei a trabalhar. E ao final ela disse, olha, eu quero fazer uma oração por você e por sua mãe. E antes eu tinha dito à irmã Lia, que foi minha primeira dirigente do círculo de oração, que hoje ela está ali na congregação em Benfica. Eu já cercada assim, o Espírito Santo cercando e o coração ainda duro. Várias revelações, pessoas vinham me trazer as revelações que de repente tinha uma mocidade linda, trabalhando para Jesus, coisas que no momento não estava. Estávamos passando por um momento bem difícil. Sim. Em Jardim São Paulo, a mocidade escassa. Olha, a mocidade era diferente. Quem estava na frente era tu. E eu me fechava totalmente. E naquela tarde, antes eu havia dito à irmã Lia, olha, irmã Lia, ore por mim, porque eu preciso que o Senhor mude meu coração. Porque coisa boa é estarmos envolvidos com o coração inteiro, não por partes. Eu quero estar sofrendo, mas sofrendo com Cristo. Eu quero estar alegre, mas alegre mesmo, de verdade, trabalhando para Jesus com o coração sem reservas. E aí, aquela irmã foi usada por Deus e disse, hoje Deus está colocando algo no teu coração. Glória a Deus. Vais ver tu o quadro mudar. E quem olhar para ti vai dizer assim, como pode? Ela... Como pode? Porque realmente eu não queria, não era meu sonho, não é? E aí eu fui convidado, o pastor Joel Calado e a irmã Laudicea estavam ali na época. Sim. E aí ele, direcionado por Deus, nos convidou e eu automaticamente assim cheguei ainda a dizer, ficar... Pensou em dizer não? Sim. Chegou a dizer não? Cheguei. Mas o Senhor disse que eu não poderia mais dizer um não. E eu fiquei realmente quase um mês sem dormir direito. Porque eu digo, Deus, venha cá, Jesus. Tu sabes que foi no automático. E com muito medo, muito temor. Mas aí o Espírito Santo é amigo. Eu costumo dizer que ele é o maior psicólogo. Oh, glória. E o pastor Joel Calado chegava assim lá em casa com a irmã Laudicea ia buscar alguma encomenda. Aí ele, irmã Eneida, a senhora sabe, né? Jesus tem um caminho com a senhora. E sempre pontuando. E um certo dia eu já estava sem aguentar. Eu disse a uma amiga, a irmã Catarina, amiga, eu já estou pedindo ao Senhor que o pastor faça logo novamente esse convite, que já é eu que não estou mais aguentando. E aí o pastor nos convidou a dirigir aquele trabalho ali, na Congregação Polo, Jardim São Paulo, onde eu nasci, me criei, e foi surpreendente. Glória. Porque a igreja assim abraçou de um jeito muito forte. Benção. E foi uma bênção, houve uma participação assim da igreja toda, nos ajudando. Aleluia. Porque paralelo a isso, na primeira oração para a mocidade que eu fui dirigir, com muito receio, e fui dirigir já, depois da apresentação, Deus trouxe um casal de outra área. E aí, quando terminou, ela veio até mim e disse, Deus te colocou aí para te afinar como quem afina um violão. Sabes tu como quem afina um violão? Aí pegou, fazia isso no aperto, folgava e tocava as cordas. E Thalita, eu escutei aquilo, mas eu não entendi. Eu entendi sim que o Senhor estava ali, iria me afinar como quem afinava um violão para sua obra, não é? Porque assim eu digo, poxa, eu estava um pouco desafinada, viu? Porque passei por caminhos assim, mas é justamente isso que Deus faz conosco. Deus nos trata a tal ponto que a gente possa ser útil da forma que Ele quer. Verdade. Porque nós somos cristãos e olhamos para nós mesmos, eu não dou esse escândalo aqui, eu sou fiel ao Senhor, mas e o que é que Deus quer de nós, não é? Será que nós estamos aptos para executar aquilo que Ele quer, usar as nossas vidas?
E aí, quando ela falou isso, após aproximadamente os 6 meses, minha mãe, que era saudável, Sim. trabalhava, começou a ficar assim, com limitações, indo a médico e vindo pontuar a questão da coluna, e se achava que era algo assim que não ia atingir tanto. Mas, Thalita, foi justamente eu entrar na campanha evangelizadora com menos de 1 ano, as coisas foram se estreitando, e eu ouvia o Senhor dizer assim: e aí, vai abandonar? Ou vai dar continuidade ao meu chamado? E era algo assim, Thalita, que muitas vezes eu olhava para o céu e dizia: Deus, como vai ser? Porque minha mãe foi ambulante, sabe? E depois ela deu continuidade, porém, quando eu fiquei adulta, quem correspondeu financeiramente a casa foi a minha pessoa. Eu vou pedir licença à senhora para a gente fazer um intervalo. E na volta a gente retoma essa parte. Com certeza estamos muito curiosos para saber a continuidade desse lindo testemunho. Então eu volto já já com mais lição de vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida, hoje tendo a honra de receber a irmã Eneida Josélia do Nascimento. Irmã Eneida, no bloco anterior, no finalzinho, a senhora estava nos falando que 6 meses após assumir a direção, melhor dizendo, da campanha evangelizadora, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis em relação à saúde de sua mãe, né? Pode continuar. E aí, Thalita, eu tinha muita dificuldade também de aceitar o chamado, porque eu dizia assim, a vida como foi muito corrida, de trabalho, eu ainda não tinha cursado um curso superior. Sim. E eu dizia assim ao Senhor: meu Deus, se agora eu ainda não consegui devido ao trabalho, como é que eu vou conseguir após campanha evangelizadora? E aí foi quando eu assumi e ela começou a declinar a questão da coluna, e aí todas as responsabilidades que já estavam assim sobre mim se intensificaram muito mais, porque aí eu tive que dar assistência a ela, não é? E com muito prazer. Sim. Que eu digo que um filho cuidar da mãe não é algo obrigatório, isso, não é? Não é um peso. É uma bênção de Deus, não é? Porque é uma forma de nós retribuirmos todo o amor prestado. E eu me senti muito honrada por isso. E aí, mas foi muito difícil. Porque imagina, uma igreja polo, a minha área profissional não é uma área fácil, muito sobrecarregada. E aí eu dizia, como é que vai ser? E tinha hora assim de eu dizer assim: Deus, as cordas vão se torar. Só não vão se torar porque está nas tuas mãos. Mas está muito difícil, Senhor. Ele disse que estava afinando a sua vida como afinava um violão. Como quem afina um violão. E eu dizia, Deus, venha cá. Então, assim, foi se intensificando de uma forma, Thalita, que após 4 anos eu dirigi a campanha. Eu dirigi a campanha por 11 anos e 6 meses. 11 anos. E 6 meses. E aí, durante esse período, após 4 anos, ela já não ia mais à congregação. Então, assim, foram momentos de eu dizer assim, Deus, os compromissos, será que eu vou honrar? Porque o cuidado com ela, os cuidados com ela, os cuidados com a obra do Senhor e o meu trabalho, e até hoje eu fico imaginando como é que famílias me procuravam para roupas de casamento, noiva. E eu dizia assim, se fosse eu não teria coragem de entregar uma pessoa tão sobrecarregada assim. Mas o Senhor mantia de uma qualidade ímpar. Muitas vezes eu dizia assim, Deus, os cartões eu não vou alcançar. Mas Ele dizia, faça a minha obra. Glória. E eu fazia, trabalhar, fazia serão. E quando muitas vezes a cliente chegava que provava a roupa estava impecável. Oh, e aí eu dizia, glória a Deus. Então era assim, essa vivência, mas foi muito difícil. E por algumas vezes eu dizia assim ao Senhor, Deus, se eu entregar, eu não posso entregar, né? Porque eu estou numa condição sendo afinada. Mas se o meu coordenador chegar para pedir o trabalho, vai ser bom, porque eu não estou em condições. E algumas vezes eu pontuava,
conversava e o coordenador dizia: irmã Eneida, a igreja não está lhe apoiando, o trabalho não está sendo próspero, Deus não está abençoando, vá trabalhando para Jesus. Mas tinha momentos, Thalita, de eu voltar assim, correndo mesmo da campanha, porque eu colocava ela para deitar e tinha a hora de eu tirá-la, porque ela não se levantava mais só. Ela andava, Deus não deixou ela acamar enquanto eu fazia a obra do Senhor. A médica dizia que se ela levasse uma queda, ela não teria condições mais de ficar sem fratura, mas o Senhor livrava. Então, várias quedas e o Senhor, com as suas mãos estendidas, livrava ela de ficar numa cama. Entendo, menina. Como é que foi a senhora ver a mão de Deus sobre a sua vida lhe sustentando nesse período tão difícil, tendo que também se desdobrar para trabalhar, né, como costureira, cuidar de sua mãe e cuidar da obra? Foi momentos de muitas experiências com o Senhor. Eu sempre digo que um dia, Thalita, eu estava olhando, porque não é fácil, né? Tudo que você ama, sua mãe, não é? Naquela situação, e o Senhor mesmo me dizer como seria, que era aquela condição ali, era um momento ímpar com o Senhor que eu estava tendo. E aí foram experiências assim, que a gente via a mão do Senhor dia a dia. Tinha momentos de eu dizer assim: Jesus, hoje manhã vai acamar. Porque estava assim as coisas, tudo dizer. E de repente ela levar uma queda forte de todo o corpo. E quando eu pegar, porque até então ela tomava o banho dela só. Então ela era ativa mesmo dentro de casa. Não foi na fase final, porque ela ficou precisando de cuidados, né? De acompanhamento. Mas logo de início, de levar quedas assim fortíssimas. E quando eu chegar, que chamar Jesus para segurá-la, levantá-la, não quebrar nada. E eu ligar assim para a médica e dizer: doutora, a senhora disse que manhã não podia levar uma queda, não foi? Manhã levou, doutora, caiu com todo o corpo. E aí, Eneida, como foi? Quando eu expliquei, ela disse: olha, só um milagre. Aleluia. Não existe outra condição. Mas ela faturou, doutora, alguma coisa, porque ela se recusou a ir ao médico, a emergência. Ela disse: faturou não, Eneida, porque senão ela não conseguia mais andar. Se ela está andando, e a gente via a mão do Todo-Poderoso. Enquanto isso, Deus ia dando crescimento à obra dele. Exato. E aí eu entendia, Thalita, que os medos que eu tinha, as renúncias que eu dava, porque nós empenhamos esforços, sim. Tem a nossa parte, mas nós mesmos não fazemos nada. Quem faz tudo é Ele. É dele o querer e o efetuar. E o efetuar. E enquanto isso, a obra crescia, chegava jovens, Deus prosperava. E era um momento de unidade na igreja, porque assim, muitas vezes eu não podia estar no ensaio de uma parte. Aí pedia a dirigente do coral, a dirigente dava o apoio, a dirigente do Proato fazia uma coisa, e a igreja toda trabalhava unida e a obra do Senhor não sofria. Glória a Deus. Então foi muito especial esse momento. Foram momentos assim de lágrimas. Sim. De muitas lágrimas. Muito difícil. Para você ter ideia, nos 70 anos da campanha evangelizadora, uma semana antes, minha mãe foi ao hospital, o primeiro internamento dela e o último. E naquela mesma semana, no sábado e domingo, eram os 70 anos da campanha evangelizadora, desfile pronto, tudo pronto. Eu já tinha adiantado toda a festa, conversando com o pastor, que eu não sabia o que aconteceria, mas eu estava muito assustada, vendo a condição dela assim decaindo muito rápido. E numa terça-feira, ela foi ao hospital. No sábado era o desfile, eu não fui ao desfile porque estava lá no hospital com ela. No domingo, o encerramento, os 70 anos da campanha evangelizadora, eu fui, ficou uma filha do coração dela com ela lá acompanhando. E Deus tinha dito a mim que eu não me preocupasse, porque nada ia acontecer antes da festa. E eu achei, quando ela foi socorrida, eu digo: Deus, eu sei que quem tu usasse é um instrumento. Eu não estou duvidando, eu não estou entendendo, porque o Senhor disse que não aconteceria nada. E eu estou aqui com minha mãe no hospital, e no sábado é a festa, sábado e domingo.
e Thalita. Eu fui no domingo, cheguei, participei do culto, voltei para dormir no hospital e no outro dia o Senhor levou ela. Então foi algo assim que eu via o cuidado de Deus por nós. Mesmo diante dos desertos, mesmo diante das adversidades, mesmo Ele vai forjando a gente, não é? Ele vai encorajando a gente para que a gente enfrente os desafios e tenha certeza que não somos nós, é Ele quem faz, é Ele quem nos dá força. Então, o crente, eu costumo dizer que um crente não tem razões, quem conhece Jesus, para ser triste, não é? Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam até desesperançosos, mas tiveram a companhia do Mestre, nem se aperceberam. Sim. E muitas vezes acontece isso conosco. É verdade. Ele vai caminhando com a gente, o aperto é tão grande que a gente não percebe. Mas quando ele senta que parte o pão, aí a gente percebe que Ele estava conosco em todos os momentos. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. É verdade. E o chamado de Deus para a sua vida não parou por aí, né? Não. Como foi que aconteceu a chamada para a senhora ser dirigente do círculo de oração? E como é que tem sido a experiência? Amém. Thalita tem sido as melhores, mesmo desafiadoras, né? Mesmo desafiadoras. Porque eu estava em campanha e estava, assim, de certa forma, cômodo para mim. Porque 11 anos e 6 meses na mesma congregação, né? De certa forma, cômodo. E aí, quando eu fui convidada, na realidade, em janeiro, minha mãe ainda era viva. Sim. Deus levou ela em maio e em janeiro o Senhor se revelou na oração para a mocidade e disse, diante da igreja, o coordenador não estava, que a última campanha seria aquela. Nossa. Não sabia se eu já havia dirigido alguma campanha antes, mas Deus estava dizendo a ele que a última campanha, que um trabalho maior, o pastor Ailton me confiaria. Quando o Senhor falou, eu confesso que eu não imaginava que era para breve. Entendeu? Eu pensava que era para 5 anos, 8 anos, coisas após. E aí passou-se, isso foi em janeiro, em maio Deus levou. E aí quando foi o ano passado, por volta ali de janeiro, eu estava com outros pensamentos, porque assim, na campanha evangelizadora, mesmo eu trabalhando, cuidando da minha mãe, me pergunte como, o Senhor me deu uma oportunidade de fazer um curso superior. Mesmo diante de tantas coisas. Então eu já estava, assim, amo minha área, mas queria algo que eu pudesse fazer um concurso e conciliar a minha área com o concurso. E aí já estava, na minha mente já estava assim, agora apresentando ao Senhor, né? Deus, eu sei do teu caminho, mas enquanto o teu caminho não é concluído, então me permita a fazer... Eu passo, na hora que o Senhor precisar de mim, eu renuncio. Mas o hoje é assim, me permitas. E aí eu estava na frente do notebook e fiz a inscrição do concurso. Na hora que eu fiz para imprimir o boleto, que eu fui pagar, o Senhor disse ao meu coração, não pague círculo de oração. Thalita, mas eu mesmo sabendo, não pague círculo de oração, mas eu achava que era 2 anos, coisas assim após. E aí eu disse, Deus, me permite eu pagar? Porque se eu fizer a prova passar, nesse intervalo que eu vou ser chamada, se o Senhor me chamar, eu renuncio, não tem problemas. Mas Thalita, o dinheiro mais mal empregado que eu paguei, fiz o pagamento. Isso foi numa terça ou numa quarta. Quando foi na quinta-feira, o coordenador, evangelista Kennedy Santana, ligou para mim e disse, irmã Eneida, eu estou precisando falar com a sua pessoa junto à irmã Nalva. E eu pensei, eu não fiz nada de errado, né? O que será? Mas me veio assim um temor. Aí na hora, eu disse, eu não acredito. Foi rápido, né? Foi muito rápido. E aí para uma igreja foi difícil, porque é uma igreja nova. Sim. Jardim São Paulo, Avenida Recife Horta. E aí eu digo, quando ele me falou comigo junto à irmã Nalva que a igreja ainda ia inaugurar, mas na mesma semana já tinha falado com a irmã Judite já tinha autorizado
o meu nome, estar ali orando com as irmãs, ia ser uma oração só à tarde, das 14 às 16. Eu, coordenador, pastor, eu vou ficar orando sozinha, pastor? Como assim? Não vá, Jesus está chamando. E nós fomos, e é interessante que quando Deus falou para mim, na primeira oração para a mocidade, que estava me afinando como quem afinaria um violão, o Senhor naquela mesma noite disse para mim, e eu não entendi, que depois de campanha já existia um grupo de mulheres me esperando e que eu seria amada. Thalita, esses dias eu pensando, eu digo, Jesus, como Deus é? Porque de fato não era uma comissão que estava me esperando, era um grupo de mulheres que foram formadas Sim. para orar ali em prol de Deus confirmar o trabalho. Amém. E aí, aquele grupo de mulheres que Deus levantou, foram outras chegando, hoje nós somos 20. Amém. E tem sido uma bênção para a glória de Deus. Mulheres que gostam de orar, chegam cedo, são participativas, são uma bênção. Então, as experiências, mesmo desafiadoras, mas tem sido uma bênção. Glória a Deus. A gente vai agora para um momento muito especial aqui no nosso programa, que são as homenagens, né, que nós preparamos junto com amigos, com pessoas especiais para os nossos convidados. Vamos conferir. Louvo a Deus por participar desta homenagem da minha irmã, minha amiga, a quem eu conheço por muito tempo, tenho como uma irmã para mim. Você é uma bênção, Neidinha, na minha vida, nas nossas vidas. É aquela moça dedicada na casa do Senhor, dirigiu campanha, hoje está em círculo de oração. Continue assim, firme, trabalhando para Jesus. Eu louvo a Deus pela tua vida. Que Deus continue te abençoando, minha amiga. Você é aquela amiga na hora da alegria, na hora da tristeza, sempre está ali ao nosso lado, aconselhando, dando aquele conselho para nós. Você é uma bênção na minha vida e na vida do meu esposo. Que o Senhor continue te abençoando e permaneça assim, da forma que você é. Te amo em Cristo Jesus, minha irmã. É um prazer muito grande neste momento estar aqui para falar do testemunho desta jovem Eneide. À minha direita, honesta, sempre trabalhando na igreja, foi muito dedicada aos trabalhos da igreja. A mãe investiu muito nela e eu conheço ela há muitos anos. Conheci ela participando de uma escola onde dirigi em Jardim de São Paulo e depois ela começou a dirigir uma campanha evangelizadora por muitos anos e agora dirige um círculo de oração. É uma boa profissional no que ela faz e eu admiro muito ela. Tenho ela como uma filha. Sempre eu junto à minha esposa aconselhamos em algumas coisas que faltam, mas Deus tem suprido todas as suas necessidades. É um prazer muito grande, é um exemplar e que Deus te abençoe. Continue sempre assim, essa moça que você é, esperando em Deus e fazendo a obra de Deus. Amém? Deus lhe abençoe, a você e os demais que está com você. A paz do Senhor, minha amiga. Para mim é uma honra poder estar aqui prestando essa homenagem a você. Uma jovem de Deus, exemplar, dedicada à obra do Senhor, que faz a obra do Senhor com muita alegria, que busca sempre a excelência, né, entregar o que é melhor para o Senhor, né? E que eu tenho aprendido muito com você, minha amiga, que Deus continue te abençoando e te dando esse equilíbrio. Eu admiro muito sua sabedoria, seus conselhos, né, o teu equilíbrio, né, em momentos tão desafiadores que você já passou, né, a graça de Deus tem te sustentado, tem te ajudado, vai continuar te ajudando, minha amiga. Deus te abençoe, né? Você sabe que tudo isso faz parte da chamada que Deus tem na sua vida e que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, né? Ele tem feito e vai continuar fazendo, né? Porque nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Te amo em Cristo. A paz do Senhor, falar da irmã Eneide é algo gratificante. Conheci essa jovem quando cooperei no círculo de oração em Jardim São Paulo. A mesma foi escolhida por Deus para ser a secretária daquele círculo de oração. Foi uma bênção. Te admiro muito, serva de Deus. Você é uma jovem amável, uma filha obediente, tem um caráter íntegro e muito dedicada
na obra do Mestre. Entendo que os pensamentos de Deus são mais altos ao teu respeito. Isaías 55:9. Você é uma bênção para a igreja do Senhor e para minha família. Lhe considero como uma filha. Deus te abençoe maravilhosamente. Irmã Eneida, paz do Senhor. Nessa oportunidade quero louvar a Deus aqui de forma pública pela sua existência, pela sua vida, pela forma como a senhora tem sido um canal de bênçãos para todos os que estão à sua volta. Deus continue lhe abençoando. São muitas as qualidades, não dá para descrever por aqui, mas eu quero lhe oferecer um versículo que está em Lucas, capítulo 1, versículo 45, que diz: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Irmã Eneida, serva de Deus, que alegria tê-lo como irmã em Cristo e como nossa amiga. E o Senhor continue lhe abençoando, lhe ajudando em tudo. Obrigada por todo o carinho, todo o apoio que a senhora sempre nos deu. Desde que chegamos aqui em Jardim São Paulo, quando cooperamos juntos na obra do Senhor, no apoio ao grupo jovem. Deus continue lhe abençoando, irmã Eneida. Que bênção! Queremos agradecer a todos, né, que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem à nossa convidada de hoje, né, a Meuri, amiga da nossa convidada, também o pastor Antônio Caetano, também a Catarina Ávila, que é amiga, a Maria Leôncio, dirigente do Benfica, e o presbítero Gesanias e a Niédia. Deus abençoe grandemente. Bom, querida irmã Eneida, chegou outro momento especial aqui no nosso programa. Acho que a senhora acompanha o programa e sabe, quem também já nos acompanha também já sabe, que é o momento da Caixa das Lembranças, onde os nossos convidados recebem uma caixa, dentro da caixa algo que remete a um momento especial vivido por eles, que eles relembram aqui. A senhora já está com a caixa, pode abrir e falar para a gente sobre essa lembrança. O que é que esse objeto, isso que está dentro da caixa, lhe lembra? A gente está muito curioso para saber. Pode mostrar para a gente, por favor, irmã Eneida, e contar essa experiência. É uma fruta, né? Thalita, foi uma das experiências muito marcantes comigo. Foi quando uma noite, muito noite, eu digo, tem noite que a gente está na noite, mas a gente está bem. Mas naquela noite minha mãe estava muito difícil, o sono já não existia e assim, sem sono, já era madrugada e no outro dia eu tinha tantas atividades e a gente já tinha orado, já tinha cantado e nada, não tinha tido ainda assim a resposta de Deus. E me chamou muita atenção porque quando ela pediu para que a gente ficasse ali em silêncio para ver se ela conseguia dormir, preocupada também comigo, porque no outro dia eu tinha todas as atividades, Thalita. Eu muito preocupada com ela, esperando primeiro vê-la dormir. Eu coloquei assim um travesseiro deitada e comecei a falar com o Senhor. Naquela noite, Thalita, eu poderia ter muitas opções para dizer assim: Deus, o que é isso que está passando? E de questionar o Senhor. Mas o meu coração começou a dizer ao Senhor: Deus, eu acredito em tudo que você me prometeu. Glória a Deus. Eu não estou vendo nada. Está tudo tão distante. Está tudo tão diferente. Eu estou nesse momento agora com minha mãe, assim, mas eu quero te dizer. E comecei as promessas que eu lembrava, começava a enumerá-las, uma a uma. E aí me deu o desejo de comer pitaia. Sim. E eu disse ao Senhor: a prova está tão difícil que hoje eu não consigo mais fazer uma feira. Eu dependo de pessoas que eu entregue o dinheiro e vá fazer a feira para mim. E eu sou muito... Algumas pessoas conhecem como eu gosto de fruta. E aí eu disse, eu estou com vontade. Que vontade agora de comer pitaia? E não tive condições, né, no meu pensamento humano. E ela adormeceu, eu adormeci. No outro dia, dei andamento aos cuidados com ela e ao trabalho. E aí a poltrona dela estava assim do meu lado e as máquinas e eu trabalhando. E de repente, uma adolescente na época, por nome Clara, ela chega e diz: Neidinha,
e eu fui atendê-la. Sim. Quando eu vou atendê-la, aponta uma pitaia assim. E aí, quando ela me mostra, eu fiquei paralisada, Thalita. Eu pitaia, ela sim pitaia, e eu remetendo a conversa que eu tive com o Senhor e a quantidade de promessas que eu enumerei e diante da prova, da luta, dizer que eu acreditava, mesmo estando tudo ao contrário. E aí, quando eu recebi aquela pitaia, Thalita, não precisava mais ninguém dizer a mim que realmente o que eu acredito em Deus era real. Glória a Deus. Porque aí Amém. eu disse a ela, manhã, viu? Aí contei. E o milagre foi justamente isso, uma confirmação de promessas. Que coisa linda. Eu gostaria que a senhora orasse bem rapidinho por nós, já estamos estourando. E quero agradecer demais a sua participação, Amém, foi uma Thalita, bênção. Foi um prazer. Agradeça, por favor, né? E ore por nós. Amém. Quero agradecer a você, Thalita, que maravilhosa, um carinho enorme, uma calma, transmite para nós. A toda a equipe da Rede Brasil que nos atendeu, sempre nos atende, né, de forma maravilhosa. Ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, à irmã Judite Alves, ao nosso coordenador evangelista Kennedy Santana e a sua esposa, a irmã Nalva, e a comissão também da Horta, que são uma bênção na minha vida, e a todos os amigos, né, que me homenagearam. Amém. Podemos... Oremos. Pai querido, Senhor da glória, estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti, regozijados, Senhor, por poder falar coisas, Senhor, vividas contigo. Ó, Senhor, como é bom Te termos, Deus. Como é bom Te amarmos. E como é bom ser conhecida por Ti. Ó, Senhor, Te adoramos. Te peço que Tu possas alcançar, Senhor, a vidas que ouviram esse testemunho e que possam, Senhor, também deixar ser moldadas por Ti, para ser usadas por Ti nos seus trabalhos, na igreja, em toda a sua área de vida. Ó Senhor, continua abençoando a Rede Brasil de forma estrondosa, este canal que tem sido de bênção, Senhor, para a Tua igreja, para as pessoas que ainda não Te conhecem. Continua recompensando Thalita, ajudando em todos os seus projetos, a ela, sua filhinha, seu esposo, toda a sua família e a todos que trabalham nessa digníssima, Senhor, emissora. Continua estendendo as Tuas mãos, fazendo milagres. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Mãe Neida, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Foi uma alegria lhe receber aqui. Amém, A senhora é um doce de pessoa. Obrigada. Deus abençoe. E eu quero agradecer a você, querido, que esteve conosco. O nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero você no nosso próximo encontro, se o nosso Deus não voltar, não é? Não esqueça, viu? A palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe.